Fala, rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras por 1-0 e a consequente perda do título brasileiro de 2024. Realmente o Palmeiras vinha com uma esperança mínima para esse jogo, né? Uma vez que ainda dependia do São Paulo que colocou a maioria do time que já não jogava, né? É, Deu folga aos principais jogadores. Então já está planejando 2025 e, obviamente, não facilitaria em nada a questão do Palmeiras no campeonato, né? Então o Botafogo entrou como extremo favorito e o Palmeiras com uma margem mínima de esperança para tentar o título, né? Porém, logo no início do jogo a gente já via que o Palmeiras ia ter muita dificuldade até para vencer o Fluminense, né? O Fluminense que vinha num momento difícil, né? Precisava pelo menos um empate para conseguir fugir da Série B, e o Palmeiras precisando vencer. Inicialmente nós tivemos um Fluminense que estava dominando as ações pelos lados do campo, né? O Palmeiras estava com bastante dificuldade nessa marcação, especialmente pelos lados do campo, enquanto a parte ofensiva do Palmeiras, como praticamente em todo o Campeonato Brasileiro, dependia única e exclusivamente de algum momento de inspiração do Estevão. Então, estava muito complicado, o Palmeiras estava com bastante dificuldade e o Fluminense tinha um jogo relativamente controlado, né, nessa proposta de conseguir pelo menos o empate. Então, a gente já via inicialmente o Palmeiras com bastante dificuldade, como foi realmente durante bastante tempo do campeonato. O Palmeiras, durante o campeonato todo, teve dificuldades. Eu creio que até a pontuação que o Palmeiras conseguiu e algumas vitórias que o Palmeiras conseguiu foram até de forma um pouco injustas, né? Muito embora o futebol não seja um esporte que muitas das vezes seja um esporte justo, mas creio que em alguns jogos que o Palmeiras conseguiu os 3 pontos, o Palmeiras não fez por merecer, não teve volume de jogo para conseguir. Então, nós podemos tirar conclusões a partir daí que o Palmeiras vem numa situação muito complicada e também algo que vai desanimando o torcedor são declarações, especialmente da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira. Pouco antes dessa decisão do campeonato, a Leila Pereira disse que não acreditava em questão de gestão, que trazer jogadores que são considerados estrelas seria um bom. Que ela fala que a grande estrela é realmente o elenco do Palmeiras. Algo que eu não concordo. Porque a gente pode ver tanto o que aconteceu com o Luis Soares o ano passado no Grêmio, a gente pode ver o que aconteceu esse ano com o Memphis Depay no Corinthians, a gente pode ver o time do Botafogo também, que foi campeão, um time bastante estrelado, com jogadores bastante caros. Então, realmente, eu creio que se você investir bem, o próprio jogador que é uma estrela, ele já se paga. Então, eu não concordo com esse raciocínio da presidente e acho que ela deveria mudar esse pensamento, né? A partir daí, no primeiro tempo, o Fluminense consegue o primeiro gol, né? O primeiro gol que já estaria livrando o Fluminense do rebaixamento. E a partir daí, o Palmeiras vai para o segundo tempo perdendo por 1-0. E pior do que isso, precisando se modificar, porque o Palmeiras estava muito abaixo do que deveria ser. A gente via um time até um pouco apático, a gente via não dá para, não transpareceu pelo menos para o torcedor vontade. Era um time que não parecia estava jogando um jogo qualquer, assim como foi no clássico contra o Corinthians, assim como foi na final, né, que hoje nós podemos falar até com mais tranquilidade que a final do jogo ocorreu no Allianz Parque, que o Palmeiras perdeu por 3-1 contra o Botafogo, e a partir daquele jogo o título realmente já estava decidido, a gente pode falar isso com certeza. Então o Palmeiras, mesmo assim, estava tentando, mas estava tendo muita dificuldade. E a gente relembra aí o que a Leila falou, que a grande estrela do Palmeiras é o seu elenco. Que elenco que o Palmeiras tinha hoje para poder modificar o jogo? Tentou com o Dudu, que é o que tudo indica, já está se despedindo do Palmeiras. E olha as opções que nós tínhamos e que entraram durante o jogo. Caio Paulista, Gabriel Menino, Rony. Então, realmente era bastante complicado para o Palmeiras conseguir. Então, a gente percebe que quando a presidente fala em a estrela ser o elenco do Palmeiras, isso também, na minha visão, não faz parte da realidade, porque o Palmeiras não tem um elenco dos melhores, já teve elencos muito bons no passado, tanto que em 2018 o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro com grande parte do campeonato ser jogado com o time reserva,
mas hoje em dia não é a realidade que nós temos. Hoje em dia nós temos um Palmeiras até o time titular, onde depende muito da inspiração do Estevão. Estevão esse que já não pertence mais ao Palmeiras, é um jogador que já está vendido para o Chelsea. Então o Palmeiras realmente, o seu principal jogador já vai sair. Então resta o Palmeiras, por essa filosofia que a presidente falou que tem, resta o Palmeiras ou esperar que surja um novo jogador na base, o que é muito difícil de acontecer. Ainda nós tivemos muita sorte de ter um Endrick e um Estevão. Agora, para surgir outro nesse nível, vai ser muito difícil de acontecer. Ou então, uma das contratações do Palmeiras, que o Palmeiras prefere investir em jogadores jovens que têm um futuro pela frente, um futuro promissor, só que são promessas. Promessas, a gente sabe que muitas das vezes não se cumprem. Muitos jogadores que a gente vê como muito promissores aí acabam ficando pelo meio do caminho. Isso acontece com muita frequência no futebol. Então, realmente, eu acho que o Palmeiras até poderia contratar promessas, porém, contratar uma ou duas ditas estrelas para compor o elenco. Você joga a responsabilidade nessas estrelas e as promessas que vierem, as que derem certo a gente mantém, e as que derem errado a gente pode retirá-lo do elenco. Só que o Abel também, durante todo o ano, ele demonstrou uma extrema teimosia ao insistir com jogadores que a gente vê claramente que não ia dar certo. Felipe Anderson, que ele demorou para retirar, só foi retirar nessa rodada final, onde a gente já não tinha mais praticamente chance nenhuma. O próprio Rony também, né, que já não vinha apresentando um bom futebol, que não adiantava insistir muito com ele. O Marcos Rocha, que teve o seu contrato renovado, na minha visão, de forma totalmente inexplicável. Então, realmente fica bastante difícil você pleitear um título com um elenco que não consegue suportar uma temporada inteira, com um elenco que não consegue manter o nível durante todo o ano. Então, foi um Palmeiras bastante oscilante. O Palmeiras, como eu disse, que em alguns jogos, até de forma injusta, levou os 3 pontos para casa, porém conseguiu chegar até a última rodada com chance, o que também na minha visão, é um mérito. O Palmeiras conseguiu chegar até a última rodada com chance, porém algo muito remoto, e que o Palmeiras perdeu a maior chance, que foi a final no Allianz Parque, né? Agora é repensar muito em relação ao elenco, né? Na minha visão, deve haver uma reformulação. Alguns jogadores que já estão meio cômodos, né, devem sair, porque, na minha visão, não estão almejando mais nada dentro do time, já estão praticamente satisfeitos, né, e é sempre bom para esse tipo de jogador que está mais acomodado respirar novos ares, e para o Palmeiras também é bom que dá uma oxigenada no elenco. O Palmeiras tem que vir de energia renovada, né, porque ano que vem será um ano muito importante, onde o Palmeiras vai jogar uma Libertadores e vai jogar o Super Mundial. Muito embora as chances do Palmeiras vencer esse Super Mundial sejam bastante pequenas, pelo menos o Palmeiras não pode fazer feio, né? Eu acho que dá para brigar, pelo menos para passar de fase, para ir tentando alguma coisa, muito embora eu acho muito difícil o Palmeiras ser campeão desse Super Mundial, porém, dá para tentar pelo menos disputar de igual para igual, e não fazer feio, né? Como aconteceu com o Chelsea, onde o Palmeiras, muito embora tenha saído derrotado, saiu derrotado de forma digna, jogou bem na medida do possível e foi derrotado numa infelicidade, né, num pênalti do Luan, que acabou sendo convertido já na prorrogação. Então a gente espera mais ou menos esse tipo de coisa. Então, na minha visão, temos que melhorar isso. Para 2025, na minha visão, as lições que tem que ficar são as seguintes: a presidente tem que mudar a mentalidade, tem que entender que estrelas no futebol muitas das vezes se pagam sozinha, que é um investimento, e tem vários exemplos aí de estrelas que deram certo, e o Abel também tem que, quando ele vê que uma ideia está errada, ele tem que se desprender dessa ideia o mais rápido possível, não ficar insistindo em ideias que ele está vendo que não está dando certo, e o Palmeiras também tem que buscar uma reformulação, né? Buscar ter um elenco um pouco melhor, um pouco mais recheado, e que no momento de dificuldade, como foi hoje contra o Fluminense, dê mais opções para o Palmeiras modificar o jogo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse jogo? O que você achou desse Campeonato Brasileiro do Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser?
Um abraço. Tchau, tchau.